Já passou da hora da gente parar de subestimar o futebol japonês. E o Urawa Reds já deu motivo em mundial pra gente parar com essa bobeira. Cuidado! Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre Mundial de Clubes. Vai, galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, porque aqui a gente chapa no teu peito tudo de Mundial. Aqui é um portal que só fala de Mundial de Clube. Não vai falar de Libertadores, não vai falar de Champions, não vai falar de CONCACAF, de Champions da Ásia, da Liga Africana, das seleções do mundo, mas tudo para no final a gente falar do Mundial de Clube. E esse ano tem Super Mundial, então vai, velho. Se inscreve aqui, que aqui a gente te atualiza de tudo de Mundial. Qual é o episódio de hoje? Urawa Red Diamonds no Super Mundial de Clubes da FIFA. Esse é o 15º episódio da maratona dos 32 times do Super Mundial. Falamos do grupo A, B, C, D e já estamos no grupo E, o grupo do Urawa Red Diamonds. E você que tá me assistindo já fala assim, time japonês no Mundial. Cuidado! Galera, Liga Japonesa já tá exportando futebol japonês pro mundo todo. Se você for ver ali, seleção japonesa, você não tem nenhum jogador da Liga Japonesa, já estão tudo jogando na Europa. Começa por aí, já não é aquele futebol besta. E o Urawa Red Diamonds, galera, é o time que mais venceu do Japão a Liga dos Campeões da Ásia. Ele tá em segundo lugar empatado com o Pohang Steelers da Coreia com 3 títulos da Liga da Ásia. Então, muito cuidado, muito cuidado. Ele tem uma história bacana aí, dentro aí da Liga da Ásia e até no Mundial de Clubes, tá? Então vamos começar, né? É um time novo, surgiu em 1950 através da empresa Mitsubishi e depois de 1992, quando a J-League se profissionalizou, quando surgiu a J-League, que é a liga japonesa, ele só ganhou um título japonês, que foi em 2006. Mas, assim como no episódio passado eu falei do Monterrey, o Monterrey não tendo muitos títulos da Liga Mexicana, não significa que ele não é um time importante no cenário internacional, porque o Monterrey ele tem 5 CONCACAFs. E o Urawa Reds é o time japonês com mais títulos da Ásia, mesmo tendo só um campeonato japonês. Ele só tá atrás do Al Hilal, que tem 4. Então, respeito. E ele tá empatado com o Pohang Steelers, que tem 3 também. Então, já começa que na Ásia, os caras, eles dominam. O Urawa Red Diamonds, ele ganha a Liga em 2006 e em 2007 ele ganha em cima do Sepahan do Irã. Ele ganha seu primeiro título em 2007, a Liga dos Campeões da Ásia. E sabe quem que jogava no Urawa Reds? Washington, coração valente, sim, que jogou no Atlético, que ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense em 2010, depois de ter voltado pelo Urawa. Washington vai e leva o Urawa Reds para conquistar o seu primeiro título internacional, título continental. O Urawa Reds se classificou então para o Mundial de Clubes de 2007, aquele que o Milan pega o Boca na final do Mundial e mete 4-2. O Urawa Reds enfrenta então, só para vocês terem uma noção, eles pegam o Sepahan, esse mesmo time que eles ganharam do Irã na final da Champions, que foi o convidado também para participar como vice-campeão, bate neles nas quartas de final, gol, um dos gols ali, um dos 3 gols, um gol do Washington. Só que daí, velho, o Urawa Reds pegou o Milan na semifinal, né? Aquele Milan que eu sempre falo aqui, né? De Kaká, Seedorf, Gattuso, Pirlo, enfim, Dida. E pasmem, só perderam de 1-0, gols aos 68 do Seedorf. E eu me lembro de ter assistido o jogo, reassisti ele, cara, os japoneses são embaçados, tá? Futebol japonês, abrindo aspas aqui, ele tem uma característica de não ser um time que psicologicamente fica muito afetado não, igual o time latino-americano. Não. Os japoneses, eles têm uma mentalidade do jogo muito além do futebol sul-americano, na minha opinião. Eles perdem de 1-0 pro Milan. E aí, só que o futebol japonês, eles têm, com essa mentalidade, eles têm um bom ataque, mas normalmente a defesa deles não é muito boa. O Urawa Reds, então, perde pro Milan, que depois veio a ser campeão mundial em cima do Boca, e eles enfrentam o Etoile du Sahel, que era o time da Tunísia, que havia ganhado a Champions africana. Eles empatam 2-2, com 2 gols do Washington, e vão para pênaltis e conquistam o 3º lugar no Mundial de Clube de 2007, tá, meu amigo? Time japonês. E quando a gente fala de time japonês, vocês sabem que o Kashima Antlers já deu aperto aí no Real Madrid na final do Mundial de 2016. Então, calma lá. Normalmente a gente já tem preconceito, então calma lá. Em 2017, o Urawa Reds retorna, ganha na final da Liga dos Campeões da Ásia do Al Hilal. E eles se classificam para o Mundial de 2017. Então, aquele Mundial do Real Madrid, né, do Grêmio, enfim.
do Pachuca. Só que daí nesse Mundial já eles não foram muito bem. Eles já perdem já no seu primeiro jogo contra o Al Jazeera, que era o time da casa do Emirados Árabes Unidos, o time do Romarinho. Vocês vão se lembrar. Que inclusive, meu amigo, um dia eu vou fazer um episódio com o Al Jazeera que quase ganhou do Real Madrid, tá? Na semifinal. Ninguém se lembra disso. Mas o Urawa Reds perde pro Al Jazeera e depois enfrenta o Wydad Casablanca, né? O campeão da África, e ganha de 3-2, né? Conquistando o 5º lugar. Em 2019, o Urawa Reds chega na final de novo da Champions da Ásia e aí o Al Hilal chega e dá o troco. O Al Hilal hoje não tem como bater ele. Pois bem, 2022, troco volta de novo em uma final entre o Urawa Reds e Al Hilal. De novo, o time japonês vai lá e despacha o Al Hilal em 2022, meu amigo. Só que abre aspas aqui só para vocês entenderem. Por conta da pandemia, a final da Champions Asiática de 2022 aconteceu em maio de 2023. Então, o Mundial de 22, que o Al Hilal tirou o Flamengo, o Al Hilal jogou porque ele tinha sido campeão em 2021, porque não tinha sido... Ainda não havia sido definido o campeão de 2022, que foi campeão em 2023, entendeu? Então o Urawa Reds ganhou a Champions da Ásia, a versão 2022, em 2023. Por isso que o Urawa Reds participou do Mundial só em 2023. Tudo por conta da pandemia, né? Que ferrou o mundo inteiro. Mas daí 2023 foi o ano em que o Fluminense tomou aquele sacode do Manchester City na final. E vocês acham que o Urawa Reds pegou quem? Manchester City. Eles ganham do Leão de 1-0. O Urawa ganha do Leão de 1-0 nas quartas de finais, mas daí, meu amigo, pega o Manchester City e toma 3 na semifinal. Só que daí você fala, né, cara? Pra bater o City do Guardiola de 2023, se eles tomaram 3, o Fluminense tomou 4. Então calma lá, meu amigo. Já perderam com menos. Sério que não tava com o time titular, mas o Fluminense também não pegou. Haaland titular, não pegou De Bruyne, então calma lá, né? O Fluminense tomou 4 e o Urawa Reds só tomou 3. Mas aí na disputa do 3º lugar, o Al Ahly, mais uma vez o Al Ahly no Mundial, vai lá e ganha do Urawa. O Urawa não fica em 3º, fica em 4º lugar. Ao longo dos anos, o time japonês que mais ameaçou, né, alguém no Mundial de Clubes foi o Kashima Antlers em 2016, tem episódio aqui no canal. Mas o Urawa Reds, ele é um clube que já foi para 3 mundiais e se classificou para o Super Mundial porque ganhou o título de 2022. Ele se encontra então no grupo E, que é um grupo que infelizmente para ele vai ser um grupo extremamente bizarro. Como eu falei em episódios anteriores, você tem o Inter de Milão, River Plate e Monterrey. Como eu disse já no episódio anterior, o jogo de abertura do Urawa vai ser contra o River Plate. Cuidado, hein, River Plate, cuidado. E depois, para a infelicidade deles, eles já vão pegar a Internacional de Milão. Por último, vão pegar o Monterrey. E assim, galera, o que eu vou falar do Urawa Reds nesse Mundial pegando esses 3 times? Eu chutaria que um dos jogos improváveis, alguma das zebras desse Super Mundial, podem vir desse Urawa. Por que eu acho isso? Porque a tradição dos times japoneses em mundiais, eles irem pra cima mesmo e terem um bom ataque, eles sempre surpreendem. Lembrando que times japoneses, normalmente eles têm uma zaga fraca, mas eles têm um bom ataque. E dessa vez, eles têm um zagueiro norueguês, que é muito bem avaliado, que pode ajudar essa zaga aí, não é só zaga feita de japonês. Temos 2 brasileiros que estão jogando e que estão metendo gol, e um atacante ali que eu tava vendo que joga direitinho. Não vou falar pra vocês que eu vi 5, 6 jogos do Urawa Reds, não vi, né? Não tem nem como, é diferente da gente acompanhar um futebol europeu, um futebol sul-americano. O futebol japonês não me dá muita noção pra falar se o Urawa Reds vai ser um time que é combatível, mas eu falo, galera, cuidado com o Urawa Reds. Pode vir uma surpresa desse grupo. Lembrem-se, time europeu em final de temporada, nervosismo por parte do sul-americano. Difícil falar que o Urawa Reds vai sobreviver nesse grupo, mas a minha opinião é que podemos ter novidades, tá? Treinador, galera, do Urawa Reds, o nome dele é Maciej Skorzel, um treinador polonês sem muita expressão, jogou num time de Varsóvia, depois treinou time da Polônia, time dos Emirados Árabes, entrou em 2022, é um treinador eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele, mas levou o Urawa Reds em 2022 ao título Liga dos Campeões da Ásia. O cara já tem um título internacional, acredito que é até por isso que ele deve estar continuando com esse trabalho. O elenco do Urawa Reds, estava vendo, nenhum jogador do Urawa Reds pertence à seleção japonesa, mas você tem 3 jogadores aqui que chamam a atenção. Você tem o brasileiro centroavante Thiago Santana, que já jogou no Náutico, já jogou no São Carlos, no Santa Clara. Aí você fala, mas quem que é esse cara? Mas tá metendo gol na J-League, tá? Tá metendo gol na maioria dos jogos, apesar de não ter sido relacionado nos últimos 2 jogos do Urawa, tá? Você tem o japonês Yusuke Matsuo, ele é um centroavante, mas também o treinador tá usando ele como atacante direito e atacante esquerdo. Meteu gol nos últimos 2 jogos, se apresenta bem, corre bem.
chamou minha atenção aqui, tá? Você tem também o outro brasileiro que é o Matheus Sávio, que veio da base do Flamengo, que também tá metendo gol, já meteu 3 gols aí pelo Urawa Reds. Tá certo que tá no início do campeonato da J-League, mas vem sendo relacionado também, o treinador tá trabalhando bastante com esses 2 brasileiros. Então, o jogador brasileiro tem que tomar cuidado. E esse zagueiro que eu falei pra vocês, que o nome dele se chama Marius Holbraten, norueguês. Mete gol de cabeça, defende muito bem. E a maioria dos jogos, a melhor avaliação do Urawa Reds tem sido desse zagueiro. Então, como a característica que eu falei pra vocês do futebol japonês, ele sempre foi ter um bom ataque. A Shima mostrou isso na final do Mundial. Só que uma defesa meio frágil. Podemos ter novidades nesse Mundial. Não sei o que esse treinador polonês vai preparar pro Urawa Reds. Lembrando que o Urawa Reds ganhou do Al Hilal de 2023, tá, galera? O Al Hilal que tinha batido no Flamengo. Pra pensar nisso que eu tô te falando. O Urawa Reds bateu o Al Hilal que bateu o Flamengo. O Al Hilal bate o Flamengo no início do ano, mês depois o Urawa Reds vai lá e ganha deles. Na final da Champions Asiática. Não tem time bobo nesse Mundial. A gente tem a fama de falar. Time japonês é fraco. Cuidado. Cuidado. E principalmente no Super Mundial a gente pode ter novidades. São 3 jogos, tá? Minha opinião é que contra a Internacional ele vai ser massacrado, mas levantem a antena e prestem atenção principalmente no jogo do Urawa contra o River e contra o Monterrey. Pode vir uma zebra desse grupo. Só para vocês saberem, né, o estádio do Urawa Reds é o estádio de Saitama, com capacidade de mais de 60 mil torcedores, sediou os jogos da Copa do Mundo de 2002, inclusive o jogo que o Brasil ganhou da Inglaterra, de 2-1 com o gol épico do Ronaldinho Gaúcho. É o estádio do Urawa Reds. Então é um time de tradição na Ásia, é um time de tradição dentro do Japão. Ele é o time de maior tradição em mundiais de clubes dentro do Japão. Então, assim, vamos respeitar o futebol japonês. Nesse momento, eu vou dar a nota para os times em que eu dou. Nota 1 fraco, 2 regular, 3 forte, 4 super bombado. Então, levando-se em conta que ele está em 9º na J-League, que é uma liga relativamente fraca. Levando-se em conta que ele não classificou o Urawa Reds para Champions da Ásia esse ano, ele não apareceu no cenário, ele foi para a Champions Asiática versão 23 e 24, então ele não tá na competição continental nesse ano. Eu vou classificar o Urawa Reds como um time fraco com um asterisco. Cuidado! A gente não sabe como que esse time está se preparando para o Super Mundial. E agora é a hora do vídeo, né, galera? Não poderia não colocar um vídeo do Washington metendo 2 gols e conquistando o 3º lugar com o Urawa Reds em 2007 em cima do time da Tunísia. Coloquei aqui, o vídeo é um pouquinho longo, coloquei na velocidade 1.5 pra gente preparar pra assistir esse vídeo aqui pra ficar mais rápido aqui no final do vídeo, beleza? Ai, que besteira, a zaga. Abriram o placar. Vai, Fred. Vai, Washington. Vai, Fred. Vai, Washington. Golaço de cabeça. Esse cara era bom de cabeça, né? Coração Valente era bom de cabeça. Centroavante de ofício, né, meu amigo? Shiriba! Gol Shiriba. Fazer o quê, né? Nossa! Como eu disse, galera, time japonês, normalmente a zaga não é muito reforçada. Vamos ver nesse Super Mundial. E aí, disputa de pênaltis, né? Vamos. Eu vou acelerar aqui. Defendeu com a perna. Suzuki! Urawa Reds vai lá na disputa de pênaltis e ganha, tá? O 3º lugar. O cara, obrigado, senhor. Arigato. Arigato, kami-sama. Arigato. Galera, inscreve no canal, não é fácil fazer a pesquisa dos clubes aqui, que a gente não tem muito contato, mas eu faço isso
para te dar pelo menos uma base para você poder assistir esse Super Mundial sabendo o que a gente pode encontrar. Isso aqui é uma informação básica. Eu peço que vocês curtam e comentem aqui os vídeos, porque o YouTube, o algoritmo, ele manda os meus vídeos aí para mais pessoas, para que a gente pegue vocês que são loucos por Mundial de Clubes para se inscrever no meu canal e acompanhar cada episódio aqui, porque esse ano a gente tem 2 mundiais de clube. Valeu, galera! Like, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos. Sabe por quê? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até a próxima.